Dá com um salso. Peito de frango para você fritar, né? Peito de frango para você fritar. A Belinha vai para ele que a Belinha comeu, tava com saudade. Entrou, mas saiu de novo. Já viu meu tapete? Eu dizendo, né? Não, esse agradecimento pode dar aí em cima. Poxa, não pode agradecer aí em cima. Bem-vinda. Você é bem-vinda, sem mijar.
Saiu. A nega não está falando nada. Oi? Tira aí o microfone. Acabei de falar. Tem que chamar foda. Sai aí. Acabou de louvar e a gente não ouviu nada. Sai, será? Tu tá chamando. Ah, não está escutando ninguém. Oi? Não ouvi falar, não. Tu não ativou para falar? Liga. Eu falei, André, põe esse vídeo. No vídeo aí. Aqui? Não tá vendo o vídeo aí, não? Cadê o vídeo? Aqui, no meio aqui. Não, ali vai ver a gente. É vídeo, Elildo. Vídeo Ali para vai ver sair a o gente. vídeo. Tá. Acabou de louvar e ninguém escutou nada, mas tudo tá com problema, tá vendo? Aí, Olha lá, tu tá querendo falar. já ativa aí. Gravando um áudio. Eu, ó. Ninguém está escutando nada. Vem aqui apertar. Agora tá falando. Oi. É uma das igrejas. Oi, eu se louvo. Não, tá bom. Vai. Ó meu filho, não te deixo sozinho. Só Deus e meus filhos sempre vendo muito bem. Tá de cima, né? Peraí. Não esqueço também. O pessoal tá falando aqui, tá ouvindo o microfone pessoal. E eles estão reclamando que não estão ouvindo nada lá. Será que é aqui? Deus, oh Deus,
Vai lá se ver. Eu te amo, mas provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Aleluia. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tomei com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Aleluia. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Glória a Deus. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, é ao teu lado para te guiar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. O irmão Denilson vai estar lendo a palavra inicial dessa noite, amém? Depois o nosso irmão Flávio estará orando a oração intercessória, amém? Glórias ao Senhor. Som. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos também que estão em casa com a paz do Senhor. Que Deus abençoe todos nós e a igreja, né? Irmãos, vamos ler Salmos, irmãos, de número 96. São 13 versos, vamos ler. Como de costume, eu li o primeiro, os irmãos lêem o seguinte. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui mais uma noite para adorar o nome do Senhor. Como a esposa disse, nós estamos muito felizes com Deus. Realmente, meu cunhado estava com enfermidade séria, né? E o Senhor usou os médicos. Ele está bem, está se recuperando bem. E acredito que, como disse os médicos, não vai ter sequela, vai ficar 100%. E mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado. Muito obrigado pelas orações dos irmãos, que nos ajudaram em oração. Continuo orando por nossa família. Amém, irmãos, encontrados? Salmo de número 96. Vamos ler como de costume, eu leio primeiro os irmãos o seguinte. Diz assim a palavra de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs,
mas o Senhor fez os céus. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Alegre-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Irmão, vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar o Senhor, dependendo da situação, vamos cantar ao Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a irmã da igreja com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos neste momento interceder uns pelos outros. Amém? Quem tem pedido de oração nesta noite? Amém. Alguém mais, irmãos? Irmã? Amém. Amém. Alguém mais? Amém. Glória a Deus. Então, neste momento, irmãos, vamos colocar a nossa fé em prática, né? Vamos interceder, né, por estes irmãos, para que Deus venha derramar da sua glória, do seu poder. Que a oração da igreja, irmãos, a oração do justo, ela tem muito poder. É nessa hora, irmãos, que a igreja ora e Deus, Ele ouve a oração do seu povo e Ele abençoa, Ele derrama bênçãos sobre a nossa vida. E nós temos que ter essa fé, irmãos, que quando nós nos propusemos a orar, aleluia, Deus, Ele está no seu trono de glória, mas Ele não está com as suas mãos tampadas, Ele não está com os seus ouvidos tampados para que não possa nos ouvir. Ele está ouvindo, irmãos, a nossa oração, o nosso clamor. Então vamos crer que Deus, Ele é poderoso, irmãos, porque tem coisas que ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, eleve a sua mente no trono da glória, aleluia, e vamos nos colocar na presença daquele que tudo pode. Amado Deus, Papai bendito, Papai santo, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, meu Deus, na cruz do Calvário por nós, Pai. Meu Deus, nós nos colocamos na tua presença, porque nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. E que não há, Senhor, ó Papai querido, coisa impossível para ti. Por isso, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, todos estes pedidos, meu Pai, de orações que foram, ó meu Pai, feitos aqui nesta noite. Que o Senhor venha entrar com providência, Pai. Que o Senhor venha visitar, Pai. Que o Senhor venha derramar do teu poder. Que o Senhor venha operar milagres, Pai. Na família, Senhor, na vida de cada um dos seus entes queridos, Pai. Trazendo, Senhor, paz, trazendo, meu Pai, alegria, trazendo esperança. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o nosso irmão, Senhor, que vai fazer a entrevista, Pai. Abençoa o lar da nossa irmã, dos nossos irmãos, Pai. Ó, Senhor, Tu conheces a necessidade, Senhor, do Teu povo. O Senhor conhece o que nós precisamos, Pai. E nós cremos que o Senhor é poderoso para colocar por terra, meu Deus, todo impedimento, todo embaraço, meu Deus, que às vezes o inimigo tenta colocar, Senhor, impedindo a nossa bênção, a nossa vitória. Mas nós cremos, Senhor, num Deus que, ó Papai, que luta, Senhor, por nós, que
peleja por nós. Pai, neste momento, visita, Senhor, ó Senhor, cada um, visita o lar, visita a família, ó Papai querido, e opera milagres, Pai, porque nós cremos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, derrama do teu poder e da tua glória. Amém. Creia na bênção, irmão, creia na vitória, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Irmãos, nós vamos nos colocar mais um pouquinho de joelho. O pastor Silas falou comigo nesta tarde, falou que ia chegar umas 8h30 e pediu para que nós aguardássemos, amém? Se ele não vier, eu prego a palavra do Senhor e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas ele disse que 8h30 ele chegaria, então vamos dobrar os joelhos, nos colocar em oração, amém? Até a chegada dele, ok? Glórias ao Senhor. Senhor e eterno Deus, Pai de poder, Pai de glória, Senhor. Pai, visita o nosso pastor, Pai, que tem vindo, Senhor eterno, ao templo, para nos ensinar a palavra, Pai querido Senhor. Muitas das vezes chega cansado, Pai querido Senhor, mas ministra a Tua palavra. Guarda o Teu filho, Senhor eterno, Pai. Guarda a sua família, meu Deus. Pai, Tu és aquele, Senhor eterno, que tem nos guardado, Pai querido Senhor. Pai, então visita aqui, Senhor eterno, neste momento, esta igreja, Pai querido, Senhor eterno, Pai, que está aqui perante a Tua face, meu Deus, clamando, Pai querido, Senhor eterno, Pai, Te louvando, meu Deus querido, Senhor. Pai, é no Teu nome, Senhor eterno, que nós nos colocamos de joelho, nós nos prostramos a Ti, que é soberano, Pai, que é grande, Senhor. Pai, visita de maneira especial, Pai querido, Senhor eterno, a Tua igreja aqui representada nesta noite. Pai querido, Senhor eterno, Tu é aqueles, Pai querido, Senhor eterno, que não está com os seus ouvidos agravados, Pai querido, Senhor eterno, e não com os Teus braços encolhidos, Pai, para que não possa salvar. Pai querido, Senhor eterno, que Tu possas atentar à nossa oração, ao nosso clamor, nesta noite, Pai querido, Senhor. Ah, Deus de poder, Deus de glória, Senhor eterno, Pai, visita, Pai querido, Senhor eterno, visita aquele que está enfermo nesta noite. Visita aquele, Pai querido, Senhor eterno, Pai, que entrou nesta noite aqui, Senhor, angustiado, Pai, por alguma coisa, por algum problema, Senhor. Tu tens o poder de mudar, Senhor eterno, a história. Tu tens o poder, Pai querido, Senhor eterno, de reverter toda essa situação. Pai querido, Senhor eterno, Pai, nós somos fracos, Pai, mas nós sabemos, Pai querido, Senhor eterno, que Tu és aquele Deus, Senhor eterno, que nos encoraja. Tu é aquele Deus, Pai querido, Senhor eterno, que tem falado para conosco. Pai querido, Senhor eterno, Pai, e Tu é um Deus que é forte, Pai querido, Senhor. Então que Tu possas nesta noite, Pai querido, Senhor, abraçar a Tua igreja de maneira especial. Que Tu possa nesta noite visitar a Tua igreja de maneira especial, Senhor. Pai, muda a história, Pai querido, Senhor eterno. Abra as portas, Pai querido, Senhor. Visita este mundo, Pai querido, Senhor, sombrio, meu Deus. Pai, visita, Senhor eterno, Pai, o nosso presidente, esta nação. Pai querido, Senhor eterno, esta pandemia, meu Pai. Que os cientistas, Senhor eterno, possam preparar uma vacina, Pai querido, Senhor, para combater, Pai querido, Senhor eterno, este vírus. Ah, Pai querido, Deus soberano, Pai, visita, Papai querido, Senhor eterno, as nossas vidas, Pai. Senhor, nós somos dependentes, Pai, carentes do Teu amor, Senhor. Nós Te louvamos, Pai querido, Senhor eterno, porque Tu és soberano sobre as nossas vidas. Oh, Pai de poder e Pai de glória, Senhor, nos encha, Pai querido, Senhor eterno, através do Teu Espírito Santo, Pai, que nós possamos dar ouvidos à Tua voz, meu Pai querido, Senhor, e que nós possamos, Pai querido, Senhor eterno, Pai, Te adorar, Pai, sem impedimento, sem barreiras. Pai, também repreende toda a força oculta, Pai querido, Senhor eterno, Pai. Repreende todo o mal, Pai querido, Senhor eterno, sobre esta terra. A Tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades e principados, Pai. Então, no nome de Jesus, meu Pai, repreende toda essa força oculta, Pai, que tenta contra os lares, que tenta contra as famílias. Pai querido, Senhor eterno, Pai, nós queremos invocar o Teu santo nome, meu Senhor.
Fala também aos nossos corações a cada dia. Pai, que nós possamos aprender a cada dia da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos encorajar a cada dia, Pai querido Senhor. Deus, é no Teu nome, Jesus Cristo, Pai querido Senhor, que nós estamos, Pai querido Senhor, perante a Tua face. Pai de amor, Pai de glória, Senhor soberano. Oh, Pai maravilhoso, meu Deus. Ah, Pai querido Senhor, nós queremos nos alegrar, meu Pai, a cada dia. Deus, também prepara, Senhor eterno, os cultos de sexta-feira, meu Senhor, para que nós possamos estar Te adorando em oração. Pai querido Senhor eterno, Pai, prepara, meu Senhor. Oh, Pai querido Senhor eterno, Deus, a Tua igreja precisa orar. A Tua igreja precisa clamar, meu Senhor, porque Tu és soberano, meu Deus. Pai, reverte toda esta situação temerosa, meu Senhor, no nosso país, neste mundo, Pai querido Senhor. Deus, nós queremos Te exaltar, nós queremos Te louvar, Senhor, porque verdadeiramente Tu és, Senhor eterno, Pai, o eterno Senhor. Assim nós já queremos Te agradecer e queremos Te louvar em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Nos colocar em pé, irmãos. Glórias ao Senhor. Senhor é meu Deus, Pai. Nós estamos perante a Tua presença, Senhor. Usa o Teu filho, Pai querido, Senhor eterno, pastor Silas, meu Senhor. Pai, visita o corpo físico dele, Pai. Ele tem se esforçado, meu Senhor, para ensinar a Tua palavra. Pai querido, Senhor eterno, alimenta ele a cada dia, meu Deus. E que Teu nome venha a ser glorificado. Fala conosco. É no nome de Jesus que nós já Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom que chegamos aqui. Por gentileza, abra a tua Bíblia no livro, na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Tessalonicenses, no capítulo 1. Deus abençoe os nossos irmãos que estão em casa, no culto online. Deus abençoe, meus irmãos. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que bom ver vocês. E que bom ver vocês aqui presencialmente. 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler, irmãos, do capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 10, tá? Então, os irmãos acompanhem para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Eu fiz de tudo para estar aqui às 8h15. Acho que está dando microfonia, irmão. Acho que está dando microfonia. Eu fiz de tudo para estar aqui às 8h15, mas não deu. Vamos ler o texto? Vai acompanhando, por favor. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Amém. Vamos ler só até aqui, porque senão eu não vou conseguir nem fazer a introdução, tá? O versículo de número 3, quero que os irmãos olhem para a expressão esperança, tá? Esperança, e repitam comigo, esperança. Baseado nesta leitura, aqui poderíamos falar da tríade, né? Fé, amor e esperança. Mas nós vamos falar só sobre esperança. O tema do ensinamento de hoje é esperança fundamentada. Tomai os vossos assentos. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, por mais uma vez estarem aqui desejosos de ouvir a palavra. Deus abençoe, irmão Josafá, pela condução, pela igreja que está orando, e eu fico muito feliz com isso, ver a igreja orando. Aos presbíteros, Deus abençoe
cada um dos irmãos. Meus queridos, esta carta de Paulo aos Tessalonicenses, para quem está vindo no culto de ensinamento, vocês perceberam que nós falamos aqui sobre a epístola de Pedro, falamos da herança, de algumas bênçãos que nós temos. Depois, na terça-feira, na sequência, nós falamos sobre a carta aos Efésios, Paulo dizendo assim: bendito seja Deus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E agora mais uma epístola, a epístola aos Tessalonicenses. Paulo escreveu esta epístola, e ele aqui, no versículo de número 3, ele dá início ao que ele quer transmitir para a igreja. O assunto desta carta é a volta de Cristo. E ele fala que esta esperança que nós temos, depois lá na frente ele se refere à esperança que está envolvendo a volta de Cristo. Os irmãos de Tessalônica, eles estavam esperando a volta de Jesus. Mas, como os irmãos já me conhecem, não quero chegar aqui e falar simplesmente da carta dos Tessalonicenses. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, para que você enxergue como a igreja dos Tessalonicenses, ou a igreja de Tessalônica, melhor dizendo, ela foi fundada. Veja que eu fiz isso na aula anterior, ou no culto anterior, melhor dizendo, na carta aos Efésios, e eu mostrei para vocês também como foi a igreja de Éfeso fundada, ou estabelecida. E aqui nós vemos, isso foi no capítulo 16, né, que fala sobre a igreja de Éfeso. E aqui no capítulo 17, versículo 1 diz assim: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Então aqui começa a narrativa da chegada de Paulo a Tessalônica e como foi que ele trabalhou ali em Tessalônica. Quando eu falei que o Paulo, para estabelecer a igreja de Éfeso, ele ficou um período lá. Quanto tempo Paulo ficou em Éfeso? Quem estava na outra aula e se lembra? Pode levantar a mão e falar? Pode falar, irmã Cátia. Quanto? Fala. Glória a Deus, ela prestou atenção. 2 anos, é isso aí, irmão. Eu preciso que vocês aprendam. 2 anos Paulo ficou em Éfeso para fundar a igreja. Agora, em Tessalônica, Paulo ficou apenas 3 sábados. 3 semanas. Será que dá para fazer alguma coisa em 3 semanas? Com Cristo ao nosso lado dá, irmão. Deus não precisa de um longo tempo para fazer milagre na nossa vida. Ele muda a história de uma hora para outra. É só ele falar, é agora, e acontece. Então, vamos lá. Olha só, diz aqui o versículo 2, e Paulo, Atos 17, versículo 2. Irmãos em casa também, por gentileza, acompanhem. Pegue a caneta, anote. Né? E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Aí esse texto eu vou ler todo, tá? Expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Essa era a pregação de Paulo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Silas aqui é o mesmo que está com Paulo quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses. Quem que estava com Paulo no versículo 1 aqui? Tessalonicenses 1:1. Paulo e Silvano e Timóteo. Quem é Silvano? É o Silas. Silvano é o nome hebraico, Silas é o nome grego. E aqui então, quando Paulo chegou em Tessalônica, quem estava com ele era Silas. Nós estamos falando da segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária foi Paulo e Barnabé. Na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos. Paulo falou, não leva porque ele desistiu na metade do caminho. Barnabé dizendo, mas ele é meu sobrinho, leva ele, dá uma chance. Paulo era duro, rígido, falou, não tem segunda chance, não vai. Não entraram num acordo, Barnabé foi para um lado, Paulo chamou Silvano,
ou Silas, falou, vamos viajar, vamos pregar o evangelho. Por isso que não está Barnabé na segunda viagem, sim Silvano. Então, Paulo e Silas fazendo a sua segunda viagem missionária, que começa no capítulo 16, mas aqui no 17 é a narrativa de quando eles chegam em Tessalônica, na cidade de Tessalônica. Em que ano eles chegaram em Tessalônica? Em torno, por volta do ano 49 depois de Cristo. Vai anotar? 49, senão você esquece, tá bom? Eu sei que não é muito relevante, mas culto de ensinamento, eu gostaria que você anotasse lá na frente, fala, puxa, é verdade, aquele dia, aquele irmão magrinho ensinou, não precisa nem lembrar quem foi, mas lembra, anota. E por que eu falei em torno do ano 49? Porque quando se fala em data, irmão, é igual pesquisa do Datafolha. Tem a margem de erro, 3 pontos para cima, 3 pontos para baixo. Então tem gente que fala, né, a historiadores, escritores, comentaristas, dizem que Paulo chegou em Tessalônica no ano 50. Tá bom, 49, 50, por isso que eu estou dizendo, em torno do ano 49, Paulo chegou em Tessalônica, pregou por 3 sábados apenas. E aí o que aconteceu? Versículo 4, né? E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos, religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, inveja está sempre no meio, foi por isso que mataram Jesus, porque tinham inveja da pregação de Jesus. Tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, a mesma coisa que aconteceu em Éfeso, desculpa, eu estou tentando falar rápido, por causa do tempo. A mesma coisa que aconteceu em Éfeso, fizeram um ajuntamento, um alvoroço, também fizeram aqui em Tessalônica. Veja, irmãos, o que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus, ela promove impacto. A palavra de Deus, ela promove inquietação no pecador. A palavra de Deus envolve arrependimento. Então aqui foi um alvoroço na cidade. Olha só, e assaltando a casa de Jason, ou Jason, conforme você achar melhor, assaltando, ou seja, invadindo, entraram na casa do irmão Jason, aqui no versículo de número 5, procuraram tirá-los para junto do povo. Tirar quem? Paulo e Silas, porque Jason estava hospedado, Paulo e Silas, melhor dizendo, estavam hospedados na casa do irmão Jason. Precisa fazer curso de teologia para saber disso? Não, é só você olhar aqui no versículo de número, cadê? 7, aqui ó, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os deveres, contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então Jason tinha hospedado Paulo e Silas, por isso que os alvoroçadores da cidade invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas. Como Paulo e Silas não estavam lá, eles tiraram Jason, e aqui ó, versículo 6, e não os achando, Paulo e Silas, né? Não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo. Olha a pregação, irmão, de Paulo, alvoroçou o mundo conhecido. Eles sabiam do alvoroço que tinha acontecido em Éfeso, agora chegaram em Tessalônica, então eles chegaram diante dos magistrados da cidade de Tessalônica e falaram assim, ó, estes aqui têm alvoroçado o mundo. Dá para você entender o que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus faz a pessoa ficar alvoroçado, faz as pessoas se libertarem da escravidão, do pecado, da inveja, do medo. Irmão, continue pregando a palavra onde quer que você passe. O nosso intuito de estar aqui conversando é para que você não tenha vergonha de falar do evangelho, porque ainda hoje tem gente, não, eu tenho vergonha de falar que eu sou crente. Irmão, fale que Jesus é o Salvador e o Senhor.
Senhor, e ele vai alvoroçar, irmãos, as pessoas para que eles se rendam diante de Jesus. A palavra de Deus promove isso, ela promove um frenesi, ela promove sim um alvoroço, e Paulo estava alvoroçando o mundo com a palavra do evangelho. Então o povo acusando, né, Paulo e Silas, embora eles não estavam lá, mas falaram assim, ó, Paulo e Silas estavam na casa de Jason, e eles têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, para alvoroçar a cidade. E aí eles falaram, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César. Aqui você está enxergando a acusação das pessoas da cidade de Tessalônica contra Paulo e Silas, dizendo que eles estavam alvoroçando a cidade. E qual que era o alvoroço? É que Paulo e Silas pregavam assim, vocês precisam entender que Jesus, o Filho de Deus, ele é o único rei, ele é o único Senhor, e isso ia contra a ideia que era pregada em Tessalônica, que ficava na região da Macedônia, que pertencia ao Império Romano. Quem governava Roma era o César. César não é nome, César é um título romano, assim como o Papa. O nome do Papa é Papa? Não, Papa é um título. Todo mundo que entra lá, senta na cadeira papal, se torna o Papa. Mas o nome dele é Papa? Não, cada um tem um nome diferente. Então, Papa é um título, César também é um título. E lá em Roma, e todas as províncias romanas, pregavam que César era rei, Deus, Senhor. Aí chega Paulo dizendo, há um rei chamado Jesus, ele governa sobre todas as coisas. Então o povo de Tessalônica pegou e foi levar os magistrados, dizendo, ó, esse homem tem alvoroçado a cidade, está pregando contra César, dizendo que existe um outro rei. Então esta aqui é a acusação, dizendo que há um outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão. Estou lendo o versículo 8 de Atos 17. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Foi assim que foi fundada a igreja, que começou a igreja de Tessalônica. 3 semanas só Paulo pregou, já causou um alvoroço, e teve que fugir da cidade de Tessalônica de noite, porque senão pegavam Paulo e ele corria risco de morrer. Então, Paulo chegou à cidade de Tessalônica em torno do ano 49, pregou por 3 semanas apenas, algumas pessoas se converteram e ele teve que sair fugido. Mas Paulo ficou pensando nos irmãos que ali haviam ouvido a mensagem e aceitaram a pregação do evangelho. Então Paulo, ele preocupado com os irmãos de lá de Tessalônica, ele manda Timóteo, seu cooperador, para conversar, para ver como é que estava a situação, 1 ano depois da primeira passagem de Paulo pela igreja ou pela cidade de Tessalônica. Ou seja, em torno do ano 50, ele manda então Timóteo ir visitar para saber como é que está a cidade, como é que estão lá os irmãos. E a gente precisa fazer curso de teologia para saber isso? Não, é só ler a carta. Então, 1 Tessalonicenses 3, voltando para 1 Tessalonicenses, os irmãos em casa também abram a Bíblia. Olha só, capítulo 3, versículo 1. Paulo já escrevendo aos irmãos de Tessalônica. Façam de conta que vocês são os irmãos de Tessalônica. Vocês estão recebendo essa carta aqui agora. Então, Paulo está explicando, no capítulo 3, pelo que não podendo esperar mais, para ir ver os irmãos de Tessalônica, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Agora o versículo 6 desse mesmo capítulo, diz assim,
Vindo, porém, agora Timóteo de vós, vocês são os irmãos de Tessalônica. Então, Paulo está explicando, ó, eu mandei Timóteo para confirmar a fé de vocês. E vindo ele aí de vós, voltando da cidade de Tessalônica, trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, ou amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Então Paulo está dizendo, olha, Timóteo voltou com boas notícias, ele falou a respeito da fé de vocês, do amor de vocês, e tem falado que vocês querem me ver, eu também quero ver vocês, mas ainda não deu para eu ir. Então Paulo está falando com os irmãos, um ano depois que ele passou pela cidade de Tessalônica. Então eles passaram em Tessalônica, chegaram em Atenas, que está aqui no versículo 1, né, ó, aos Tessalonicenses 3:1, ó. Pelo que não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo. Então Paulo estava em Atenas, mandou Timóteo voltar para Tessalônica. De Atenas, Paulo foi para a cidade de Corinto. Onde a gente encontra isso? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 1 e 5. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu não tenho a intenção de ficar falando e de trazer dados para vocês. Eu gostaria de municiar vocês de ferramentas para vocês entenderem a Bíblia. Se você for aqui, ó, nesse texto que nós lemos, em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 6, está dizendo aí, ó, vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós. Na minha Bíblia, do ladinho dessa palavra nós, tem um número. Na de vocês tem também? Todos têm? O da Cacá diz que não tem. Ó, o da minha esposa lá diz que tem. Esse número 6, se você olhar no rodapé da tua página, vai ter uma referência bíblica, que te leva para Atos 18, versículo 1 e o versículo 5. Viu aí, Carol? Viram aí, irmãos? Alguns têm uma letra, mas se você seguir a letra lá para baixo, está escrito Atos 18, está escrito, não está? Então vamos ler o que diz Atos 18, 1 e 5. Essas referências aqui, irmão, no rodapé, chama-se referência cruzada, tá? Então você vai para Atos 18, versículo 1, está escrito assim, o 1 e depois o 5. Pelo menos no meu está assim. Se o teu está só 5, eu vou ler o 5 também, porque na minha está o 1 e o 5. 1 e 5 lá na da Kelly, minha esposa. Ó, Atos 18, 1 e 5. Irmãos em casa também acompanhem. E depois disso partiu Paulo de Atenas. Eu acabei de ler 1 Tessalonicenses 3 e 1. Que eu disse que Paulo estava onde? Em Atenas. E a referência cruzada me mandou vir para Atos 18 e 1. Então está dizendo, e depois disto, partiu de Atenas e chegou a Corinto. Por que a referência me jogou aqui? Porque Paulo, estando em Atenas, mandou Timóteo para Tessalônica. Ele não esperou Timóteo voltar de Tessalônica ali em Atenas, ele já foi para Corinto. Como que eu sei disso? Lê o versículo 5, Atos 18 e 5, que é a referência cruzada. E diz assim, ó, e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, onde está a Tessalônica, faz parte de que região que eu falei para vocês? Macedônia. Desceram da Macedônia, eles estavam voltando então justamente de Tessalônica. Foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando a judeus que Jesus era o Cristo. Então, olha só, a referência cruzada que estava lá em 1 Tessalonicenses 3, que te trouxe aqui para Atos 18 e 1, era na tentativa de explicar que Paulo estava em Atenas, mandou Timóteo para Tessalônica, mas ele partiu para Corinto. E quando ele estava em Corinto, foi lá em Corinto, então, que Timóteo se encontra com Paulo e traz as boas novas. Aí ele diz, olha, os irmãos lá estão bem, os irmãos estão firmes, têm saudade de você, Paulo. Aí Paulo ficou tão contente, que lá de Corinto, então ele escreve a sua carta,
um ano depois da primeira passagem em Tessalônica. Então, veja que eu estou aqui, irmãos, nós não estamos num culto em que eu quero trazer uma palavra avivada para você sair daqui falando em línguas estranhas, não, eu quero que você entenda, porque todo avivamento, ele começa pela palavra de Deus, e eu preciso ensinar-vos a palavra, é a palavra, irmãos, que faz essa comoção. E aí, quando eu falo da palavra de Deus que foi pregada em Atenas por apenas 3 semanas, e aí se fundou uma igreja. Irmão, é através da palavra que nós ficamos firmes aos pés de Jesus, é através da palavra que o Espírito Santo desce sobre nós e nos batiza, e nós somos batizados com o Espírito Santo. Mas onde está isso, pastor Silas? Está aqui, ó, Atos capítulo 10. Lembra dessa situação aqui, ó, o centurião Cornélio. Irmão, centurião Cornélio era um soldado romano, um capitão de 100. A palavra centurião significa isso, capitão de 100 soldados. O homem não era judeu, o homem não tinha ouvido palavra, nada, mas a Bíblia diz que ele era temente ao Senhor e até jejuava. E aqui no capítulo 10 diz que ele estava jejuando em torno até do meio-dia, hora nona. Hora nona é meio-dia. Porque 9 mais 6, dá 9 mais... Não, quase 3 horas da tarde. É hora nona, 3 horas da tarde. Ele estava jejuando, teve uma visão, um anjo falou para ele, olha, manda os teus mensageiros a Jope, chamar um homem chamado Pedro, fala para ele vir até a tua casa que ele tem coisas boas para te dizer. Cornélio ficou tão contente, mandou os mensageiros lá para onde Pedro estava, com o endereço que Deus tinha dado. E Cornélio estava tão esperançoso a respeito do que seria dito, que ele já foi logo chamando os seus parentes e os seus amigos mais próximos. Em contrapartida, Deus foi lá e falou com Pedro, Pedro, vai alguém bater aí na porta de casa, vai com eles. Mas Senhor, é na casa de um homem gentil, vai com eles. Pedro foi, e Pedro chegou meio desconfiado, falou, olha gente, vocês sabem que eu sou judeu, vocês são gentios, não é muito certo eu fazer o que eu estou fazendo, mas depois eu me explico lá com os irmãos, e aí Cornélio falou, não, é que Deus me mostrou um anjo e disse que você tem umas coisas para me dizer. Pedro não teve tempo de preparar esboço, nem sabia o que ele estava fazendo lá, e aí ele começou, e a mensagem está aqui, Atos 10, 36. O anjo falou que eu tenho uma palavra, tá bom. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, Pedro estava falando da palavra, esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, e os irmãos na casa de Cornélio ouvindo as palavras e a pregação, parece que eu vejo os olhos deles crescendo em cima de Pedro. Então olha só, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, poder, e o povo ouvindo a pregação, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, e os irmãos ali, as pessoas e os convidados de Cornélio ouvindo a pregação, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, e o povo olhando, centurião Cornélio e os vizinhos e os amigos e os parentes olhando, mataram, pendurando-o no madeiro, e o povo escutando, palavra, não tinha chave, não tinha reteté, não tinha nada. Versículo 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, e o povo ouvindo a pregação, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos.
A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados. E as pessoas ouvindo essa pregação maravilhosa, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Irmão, a palavra é que causa avivamento, é a palavra que faz o nosso coração arder, e eu vou pregar a palavra, porque o Espírito Santo quem derrama é Ele, não é por causa da minha capacidade, não é por causa da minha eloquência, é pela misericórdia e pela bondade de Deus. E enquanto eu prego a palavra, enquanto eu oro em casa, eu digo, Senhor, derrama o teu Espírito Santo também. Paulo ficou em Tessalônica por 3 sábados e só pregou a palavra e saiu correndo, sem saber o que queria resultar daquilo, mas o resultado foi que uma igreja, ao ouvir a pregação, ficou firme. Algumas pessoas em Tessalônica morreram por seguir a Jesus. Onde está isso, pastor Silas? Está aqui, irmãos, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é um passeio na carta de Tessalonicenses aqui, ó. Olha só, finalmente, irmãos, vos rogamos, espera aí, deixa eu ver se é esse aqui, não é esse aqui não, é 4:13, 4:13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Alguém morreu ali, uma leva morreu, foi perseguida por Jesus. Não sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, Paulo está falando a respeito da esperança da ressurreição e da esperança que vem em Jesus. Esta esperança aqui, ó, eu vou levar o versículo 14 para concluir o pensamento. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja o intuito de Paulo, falar que aqueles que morreram em Jesus, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Estes que dormiram também ressuscitam. Então Paulo está dizendo, eu quero que vocês não fiquem tristes, a respeito, como aqueles que não têm esperança, mas vocês têm esperança. Por que eu falei tudo isso e cheguei aqui? Qual foi a palavra que eu destaquei em Tessalonicenses capítulo 1? Esperança, irmão Ney está ligado, glória a Deus. Foi isso, né? 1 Tessalonicenses 1 e 3, e o tema da mensagem é esperança fundamentada. Tem alguém ligado aí? Esperança fundamentada. Tem diferença entre esperança e esperança fundamentada? Tem, senão não estaria perguntando. Não é não, irmão Gilberto? Qual que é a diferença? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, irmão, eu tenho uma esperança de ser médico, eu tenho esperança que eu vou ser médico. Aí alguém chega para mim e fala, que legal, você está fazendo algum curso? Não. Mas você está fazendo enfermagem, pelo menos? Não. Segurança do trabalho? Não. Mas eu tenho esperança que eu vou ser médico. Tem fundamento essa esperança? Não tem. Está baseado só numa expectativa. Se eu chegar aqui e falar assim, eu quero tanto ser advogado, que esperança eu tenho de ser um advogado um dia, um grande advogado. Fala, tudo bem, você está estudando? Não, eu não gosto nem de ler. Mas está baseado em que essa esperança? Nada, não tem fundamento. Eu queria tanto ser rico. Tem esperança de ser rico um dia, mas você está trabalhando, você está se esforçando, você está se estudando. Não, mas eu tenho uma esperança de ser rico. Não tem fundamento essa esperança. Mas a esperança da igreja de Tessalônica não era uma esperança sem fundamento, sem base. Fundamento é base, irmão. Este templo tem fundamento, por isso que as paredes estão em pé.
Mas nenhum sonho pode ficar em pé se ele não tiver fundamento. A esperança tem que ser fundamentada. Então, quando Paulo escreve lá dizendo, lembrando-nos sem cessar, 1 Tessalonicenses 1 e 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança. Esperança em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja qual que é o fundamento da esperança dos irmãos em Tessalônica. O fundamento da esperança da igreja de Tessalônica é o Senhor Jesus Cristo, assim como a esperança da igreja em toda a terra, a igreja universal, a esperança da igreja é Jesus Cristo. Nós estamos esperando Jesus, não com uma esperança sem fundamento, mas nós esperamos fundamentados na palavra de Jesus. Que palavra, pastor Silas? Lá em João capítulo 14, a partir do versículo 1, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas se eu for, e se preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a esperança de Jesus, da igreja. Esta era a esperança da igreja de Tessalônica. Essa é a nossa esperança. Sabe por que você está aqui firme, desejoso de ouvir a palavra? Porque você tem esperança fundamentada de que vale a pena estar aqui, vale a pena servir a Jesus, vale a pena renunciar o mundo, porque depois, quando acabar esse período aqui na terra, quando nós morrermos, formos sepultados, ainda há esperança de ressurreição e morarmos eternamente com o Senhor. A nossa esperança é uma esperança fundamentada. Irmão, fique firme com Jesus, porque fiel é o que nos prometeu. Estamos firmados na palavra. A todos os irmãos que estão em casa, fiquem firmes na esperança fundamentada que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fiquemos em pé. Glória a Deus. Deu para entender o que é esperança fundamentada, irmãos? Se não deu, continua vindo nos cultos. Eu não vou falar que eu vou pregar de novo, porque a palavra de Deus é suficiente. Se em 3 semanas de pregação uma igreja surgiu, imagina quanto tempo nós já estamos aqui vos pregando a palavra, para que vocês sejam solidificados e tenham esperança. Fiquem firmes com Jesus, irmãos. Jesus é o único caminho. Não existe nada aí fora que possa, irmãos, nos trazer alento nos momentos de angústia e dificuldade. Mas a nossa esperança está fundamentada em Jesus. E Ele virá e nos levará para Ele mesmo, onde não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais clamor, não haverá mais nada da tribulação que nós passamos aqui. Então segure firme e mantenha a esperança fundamentada na palavra que Jesus nos prometeu. Você pode dizer amém? Amém. Então olhe para o seu irmão que está do lado e diga assim: tenha esperança fundamentada. É isso aí. Esperança fundamentada, glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Qual vai ser o tema da quarta-feira que vem, pastor Silas? Não sei. Eu não sei. Vocês pensam que eu escolhi essas 3 aqui? Não, o pastor Silas deve estar pegando um livro aí e trazendo uma mensagem a respeito das epístolas. Não. Eu oro, falo: Jesus, o que o Senhor quer falar com a tua noiva? E aí o Senhor coloca uma palavra no meu coração. Mas eu vou gravando o que eu já ensinei. E eu espero que vocês também. E eu tenho percebido
o Senhor nos instruir a respeito da herança que nós temos, que é incorruptível, incontaminada, que não pode murchar. Estou falando de bênçãos espirituais que temos em Jesus Cristo. Agora estou falando da esperança fundamentada. O mundo não tem esperança, mas nós temos esperança. Ainda que alguém diga que tem esperança, como eu disse para vocês, é uma esperança sem fundamento, mas a nossa não, irmãos. A nossa esperança é fundamentada, tem fundamento, tem alicerce. Uma esperança sem fundamento, ela se perde, ela cai, ela rui, vira fumaça, vira pó. Mas a esperança que nós temos nos faz nos fortalecer em Cristo Jesus e ficarmos aqui aguardando até o dia da sua volta, até o dia em que o anjo soará a trombeta e Jesus virá para buscar a sua igreja. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Aos nossos irmãos que estão em casa, Deus abençoe. Espero que vocês tenham acompanhado. E eu vou insistir, tragam caneta, anotem, coloca no ladinho da tua Bíblia, vai ser bom para você. Quem sabe amanhã, quem está pregando aqui é o Tiago. Aí você vai olhar para as anotações e fala, puxa, eu lembrei disso aqui. Irmã Graciete, que tem sido uma bênção em todas as vezes que nós ouvimos ela trazer uma palavra de saudação. Deus te abençoe cada dia mais, irmã Graciete. Anotem, isso vai ajudar vocês. Sheila, na frente do círculo de oração, um dia, gente, deixa eu ler uma palavra aqui. Eu lembrei o dia que o pastor falou para eu anotar, anotei aqui, lembrei, quero compartilhar. É assim. As nossas reuniões precisam ser proveitosas. Eu não ganho nada se eu pregar bonito aqui e vocês falam, nossa, que bênção, mas amanhã você já esqueceu. Anota para se lembrar, porque é isso que vai te sustentar no dia da prova, no dia que você estiver triste. E aí você abre, lê a Bíblia, vê uma anotação e fala, é verdade, essa situação aqui, ela vai passar. Eu tenho esperança fundamentada em Jesus, que dias melhores virão na minha vida. Porque Jesus falou que a palavra de Deus diz que melhor é o fim dos dias do que o início deles. Sabe, irmãos, é a lembrança da palavra que nos faz vencer as dificuldades dessa vida. Então anote, traga a tua caneta, em nome de Jesus me escute, porque é para o teu próprio bem. Senhor nosso Deus, bendito e maravilhoso, nós te agradecemos, meu Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos na tua casa. Senhor, pregamos a tua palavra pura, simples, sem mistura. Meu Deus querido, abençoa a tua igreja, que ao ouvir a palavra do Senhor fique solidificada, firme, e que a esperança deles esteja fundamentada na tua palavra. Palavra que o Senhor nos deixou através dos profetas, através dos apóstolos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E à medida que pregamos, ó Deus, desperta o teu povo, Senhor, para que eles tenham desejo, ó Deus querido, de aprender mais e mais da palavra do Senhor. Derrama sobre eles fome da tua palavra, derrama sobre eles sede da tua presença. Também adorna a tua igreja, Senhor, com os dons espirituais. Aviva cada um dos teus filhos, desperta aqueles que estão dormindo. Não tive tempo de falar, ó Pai, a respeito de algumas coisas que o apóstolo Paulo nos ensinou, mas uma das coisas foi, Senhor, que nós não devemos dormir, ó Pai bendito, como outros dormem, porque somos filhos da luz e andamos na tua luz. Abençoa a tua igreja, abençoa as tuas ovelhas, dá uma noite de paz a cada um deles, meu Senhor, que esta noite seja uma noite de sono reparador, e que eles tenham em Ti a viva esperança, fundamentada esperança. Assim eu oro por eles, e Te agradeço desde já, no sublime e poderoso nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, e todos juntos aqui em casa vamos dizer amém. Muito obrigado por nos escutarem. Deus abençoe.